A história de Andradas ganha novos elementos que vem enriquecendo e contribuindo para sabermos como eram essas terras antigamente. O arqueólogo Bruno desenvolve um trabalho bem interessante nesse sítio arqueológico, que é composto por pinturas rupestres. Mas para chegarmos a esse destino, encaramos uma caminhada de cerca de 10 minutos, apreciando a natureza e as montanhas que abraçam o típico município mineiro. Quando chegamos ao nosso destino, encontramos um paredão de pedras, que em seu interior guarda mais um capítulo da história da região. Por uma passagem estreita, entramos na caverna. Isso aqui significa uma comprovação da presença indígena em Andradas, né? Andradas teve essa presença indígena, né? Nós sabemos disso por relatos, documentos, os livros publicados já por outros historiadores, mas nós não sabíamos até desde quando. Isso aqui é uma prova cabal de que existia essa presença indígena em Andradas de muito tempo. Nós não sabemos quantos anos ainda, as pesquisas têm que avançar, mas seguramente beira milhares de anos que essas populações indígenas estavam aqui em Andradas, vivendo nesse território, deixando o seu legado, né? As paredes da caverna foram plastificadas para que os profissionais pudessem realizar o decalque das figuras que estão na parede. Para auxiliar os trabalhos, foi montada uma iluminação especial para que os arqueólogos pudessem realizar as tarefas com maior precisão. Com este processo, será possível conseguir uma série de informações para complementar a pesquisa. Hoje nós estamos começando um trabalho que chama decalque de pintura rupestre. O nosso objetivo hoje é, como vocês podem ver, né, os plásticos estão ali, é para tentar identificar, primeiro, os contornos das pinturas, para tentar identificar a forma e o que são as pinturas. Conseguindo identificar o que é essas pinturas, né, hoje nosso trabalho é simplesmente fazer isso com os plásticos, né. Na segunda etapa vai ser transformar esses desenhos no plástico em formato digital. Com isso a gente vai conseguir analisar e comparar com outras pinturas do Brasil. Essa comparação é importante porque nós vamos conseguir, talvez, relacionar essas pinturas com algum grupo cultural antigo. Os sítios arqueológicos são reconhecidos como parte integral do patrimônio cultural brasileiro pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216. Os bens de natureza material de valor arqueológico são definidos e protegidos pela Lei 3.924, de 26 de julho de 1961, sendo considerados bens patrimoniais da União. Esse sítio hoje ele é registrado junto ao Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, o IPHAN, como determina a lei, né? Vocês acompanharam aqui, quando nós viemos com uma arqueóloga, nós fizemos naquela época, eu e ela, nós fizemos o registro do sítio e enviamos no caso, para a Superintendência de Belo Horizonte. Passado algum tempo, veio o de Belo Horizonte os arqueólogos do Instituto e aí fizeram a confirmação do sítio arqueológico. Muitas pessoas se perguntam quanto tempo tem esses desenhos. O que nós temos hoje, praticamente certeza dessa pintura, é que ela deve ser muito antiga, porque as populações que eram agricultoras, né, os indígenas, depois que estabeleceram populações que plantavam, eles deixaram, na maioria das vezes, de fazer pinturas em abrigos como esse. Então, provavelmente, essa pintura é de uma população, são populações anteriores a populações que plantavam, trabalhavam com agricultura. Então, pode ser que sejam pelo menos antes de Cristo. Para Bruno, esse trabalho é muito especial. Ele participou da descoberta desse espaço e está dando continuidade nos trabalhos de pesquisa, aprofundando ainda mais os estudos. Pretende escrever um artigo científico, dando ainda mais visibilidade à história de Andradas. A próxima etapa agora é passar para a digitalização do plástico, extrair as formas, e aí com isso a gente conseguir fazer a comparação. Se tudo der certo, a gente vai escrever um artigo acadêmico e depois divulgar num congresso da área, que é a Associação Brasileira de Arte Rupestre, tem um congresso. E a nossa intenção é levar essa pintura de Andradas para expor para os nossos colegas debaterem também. Depois do trabalho concluído, é hora de voltar para casa, apreciar a natureza e recarregar as energias.